Olá, espero que tudo esteja bem com vocês. Hoje trago novamente, o nosso ensino religioso para que a gente possa fazer as nossas reflexões. Então eu gostaria de pedir que vocês relembrassem um pouco da nossa aula passada, onde nós falamos sobre a questão da religiosidade e a questão da religião. Religiosidade, nós colocamos na aula passada que a religiosidade é a nossa necessidade de acreditar no transcendente, de acreditar no abstrato. Enquanto que a religião é você escolhe a que você quer, é a instituição. Nós também falamos sobre a questão da tolerância, que é onde nós colocamos os valores, né? Assim, um dos valores mais importantes é a questão do respeito, porque quando nós temos essa capacidade de dialogar, de conversar, de respeitar a religião do outro, nós estamos praticando a tolerância. Porque a intolerância, esse desrespeito, a achar que a minha religião é que está certa, já ocasionou muitos conflitos e muitas guerras. Então, assim, nós temos que respeitar que, por exemplo, o indígena, ele não pode acreditar da mesma forma que eu acredito. Assim, a gente tem que ver essa questão cultural, né? E o que é cultura, professora? Cultura são as especificidades, são as características dos povos. Por isso, assim, que a história, o ensino religioso deve estar em sintonia com a história, por conta desses fatos históricos, por conta da nossa cultura. Cultura que é o nosso jeito de falar, de se vestir, de se alimentar muitas vezes. Então, assim, nós devemos procurar compreender essa forma cultural para poder entender a variedade de crenças, porque o mundo é enorme, gigantesco, gigantesco. Então, assim, eu quero que vocês prestem bem atenção hoje sobre a questão do politeísmo e do monoteísmo. Politeísmo, poli vem de várias. Então, politeísmo é a crença em vários deuses, enquanto que o monoteísmo é a crença em um único Deus. O politeísmo, ele era bastante comum nas sociedades antigas, como a Grécia, a Roma e o Egito. Atualmente ele continua presente nas sociedades, em algumas na África, e nos indígenas e nos asiáticos. E o monoteísmo, como eu acabei de falar, é a crença em um único Deus. Nós acreditamos em um Deus em que o homem é a imagem e semelhança desse Deus. É onde muitos de nós está incluído, né? Que nós acreditamos, muitos de nós acreditamos nisso, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Os judeus acreditam no Deus onipresente, né? Está em todos os lugares. Então, assim, e quero frisar, deixar bem frisado, que as religiões, elas existem várias, né? E eu vou colocar algumas aqui para vocês, hoje para vocês, certo? Primitiva. Primitivas são religiões tradicionais da África, da Oceania, né? E de algumas religiões da Ásia, dos povos primitivos, que são os americanos, assim, os indígenas, né? Entra novamente a questão histórica, né? Alguns antropólogos, eles estão resgatando essa história dos indígenas, que alguns indígenas sumiram, né? Desses povos lá dos Estados Unidos, eles sumiram, esses indígenas. Então, assim, os antropólogos estão fazendo os estudos, porque, assim, existe a necessidade de se resgatar a história, né? De não deixar morrer as memórias de um povo, né? E por isso, assim, mais uma vez eu friso, a necessidade do ensino religioso está atrelado, está associado à história. Então, assim, dentro dessas religiões primitivas, nós temos o animismo, né, que o animismo, tudo tem alma.
as plantas, a natureza, tudo tem alma. Aí tem o panteísmo, né, que tudo é Deus. A natureza é Deus, tudo é Deus. O xananismo, que é a rezas e benzedeiras. Para vocês verem assim, gente, essa questão cultural. Porque muitos dos cristãos, eles acreditam nas benzedeiras. Muitas pessoas assim levam seus filhinhos quando estão doentes para as rezadeiras, para as benzedeiras rezarem, entendeu? Não sei se algum de vocês nessa idade já viram isso, já observaram isso. Então, assim, são coisas que nós trazemos dos nossos antepassados, né? Acreditar muitas vezes nisso, né? Das benzedeiras e das rezadeiras. Tem também o totetismo, né? Que é a crença na existência de parentes almísticos, assim como se os animais eles estivessem relacionados com algum humano, tá certo? Aí também tem as religiões sapienciais, que são aquelas que tem como fonte os sábios, né? Que são assim, são os frutos da sabedoria e da experiência de vida, né? Como exemplos, o hinduísmo, que tem uma filosofia de vida, o budismo, que são a doutrina religiosa que tenta melhorar o homem, né? Que quanto mais o homem melhora, mais ele vai estar recebendo coisas boas do seu Criador. E a questão do confucionismo, né? Que é um sistema filosófico do amor e da paz. Também tenho os tipos proféticos, que são aqueles que têm como fonte, né, o profeta. Ele comunica a relação recebida de Deus e denuncia as injustiças. Quais são essas? Cristianismo, islamismo e o judaísmo. Então, para finalizar, eu trago as religiões espirituais, que são aquelas que têm como fonte a revelação dos espíritos, né? A base de reflexão é acreditar em outra vida depois que morrem. O importante, gente, de se frisar bem sobre esses assuntos que nós vimos hoje, que eu espero que vocês tenham gostado e que se sintam atraídos em estudar, é saber que existe essa variedade de religiões, né? É uma imensidão, é uma quantidade enorme de religiões existentes no mundo, né? E que, assim, existem essas várias formas, essas várias crenças de sentir o transcendente, né? E de a gente saber que o homem, desde os primórdios, desde o tempo da antiguidade, que ele já sente necessidade de saber sobre o seu Criador. Já existe essa forma de querer sentir, de querer perceber, essa necessidade de estar próximo, de saber sobre o seu Criador. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou passar algumas atividades para vocês, deixar lá. E até o nosso próximo encontro.